Agora, nós vamos falar de Metal Empire. Rapidinho também, não é um arquétipo que a gente vai passar muito tempo falando das cartas que tem na coleção. Tem o Capurimon. Quando algum dos seus Metal Empires for deixar a Battle Area sem ser pelos seus efeitos, você pode fazer uma DNA dos Digimons. Devolve então a trade card em the hand. Gente, sendo bem sincero com vocês, não é tão consistente. Eu joguei umas 30 partidas com ele, não é algo tão consistente para você contar sempre. Quando acontece de você ter consistência em várias DNAs respondendo aos efeitos do adversário, é lindo. Você acaba com a gameplay do adversário. Agora, se você não tem isso, eu não achei tão forte não. Minha opinião é parecida com a do Takatomon. É uma carta DMD1. Você pega o adversário surpreso. Mas eu não vejo você vencendo consistentemente várias partidas a partir disso. O teu adversário ele começa, a partir do Game 2, ter noção que isso vai acontecer com ele. Ele vai jogar de uma maneira mais cautelosa. Toy Agumon, carta lindíssima, né? Efeito padrãozinho, você vai trachar uma carta da mão, e aí você vai comprar uma e ganhar uma memória. É um efeito que tá ficando bem padrão entre os level 3. Nosso outro level 3 aqui do arquétipo, quem quer, é o Hagurumon. O Hagurumon, ele já vai ser a busca clássica, que você dá um play dele, e você basicamente vai estar revelando 3 cartas do topo, comprando 2 de acordo com traits. 2? Dei um card, trait card, uma card. Isso! Você vai conseguir adicionar até 2 cartas respeitando as traits. Bem padrão, ele traz Blocker, que é a característica bem de preto, enquanto que o Toy Agumon traz Hide, que é a característica bem de vermelho. Desculpem, eu cortei pra espirrar, daqui a pouco meu nariz tranca e eu vou ter que cortar de novo. Características, né? Ah, tem o Kokomon, eu tava pulando o Kokomon, eu sabia que tava estranho, só 2 levels 3. Kokomon, trachando uma carta, você compra 2. Também um efeito bem legal, a diferença é que ele é um play, ou seja, quando você baixa ele é só uma vez, enquanto que aqui é um efeito Start of Main Phase. Você pode, por exemplo, começar a sua stack na segurança com o Toy Agumon, mover o Toy Agumon, na breeding, daí no Start of Main procar de novo, né? ou melhor, procar pela primeira vez. Se seu adversário não tirar essa carta, você proca de novo, de novo, de novo. Então se você está enfrentando Metal Empire e tem um Agumon que está sendo muito bem aproveitado, você praticamente tem a obrigação de tirar esse Toy Agumon. A seguir, nós temos o Greymon. O Greymon, ele é tanto Metal Empire quanto Virus Buster, né? Ele é aquele Digimon que vai ter o Hide, tanto no efeito quanto na Inherit. E você consegue recuperar uma carta que tem algumas traits, né? Seja Greymon no nome, seja Metal Empire ou seja Virus Buster pra mão. Então ele é o Digimon que vai te ajudar a recuperar o que já foi gasto. Para mim esse deck também é um deck de controle clássico. Eu particularmente venci mais partidas montando uma trash de respeito e depois acessando esses efeitos da trash do que só querendo fazer DNA depois de DNA depois de DNA. Eu achei a ideia dos DNAs, tanto aqui quanto no Virus Buster, bem legal, mas eu achei a execução um pouco falha. Certo? Eu já vou comentar isso no Virus Buster, que eu vejo ainda mais essa falha ocorrendo. Falando do outro level 4, nós temos o Thundermon. Ele vai estar diminuindo o custo de carta que vai ser jogado. Nós temos aqui o Metal Empire, uma carta de custo 2 que entra no fundo da segurança. E todos os seus Digimon vão ter guard. Ou seja, você vai poder deletar Digimons seus para proteger outros Digimons de serem retirados de campo desde que eles sejam da trait Metal Empire, né? Isso, bem isso. Ele não é custo 3, é custo 2, só que daí você não tem o efeito de jogar da mão por menos 3. Você consegue jogar ela por 0 se for a partir do Thundermon. E nós temos qual outro level 4 aqui? Só os 2? Pelo visto sim. E agora falando rapidinho dos levels 5. Tá. Eu achei os levels 5 desse arquétipo muito fortes, na minha opinião. Começando pelo Mega Dramon. Ele deleta um Digimon level 4 ou menos. Se esse Digimon não deletar, ele vai dar Digivolve. Então eu acho que ele é uma resposta adaptativa, né? Se eu tenho uma ameaça pequenininha, ele já tira, traz um controle de board. Se não tem, ele dá Digivolve no Digimon do adversário, que muitas vezes tem uma proteção, tem um blocker, tem algo do gênero. Eu acho legal.
Além disso, ele tem o Alterns dele, que quando algum dos seus Digimons que tem a trait Máquina, Cyborg ou Metal Empire são jogados, você reproca os efeitos When Digivolvem dele. Eu acho isso muito forte. Você pode deixar um Mega Dramon ali só pra ficar baixando carta e dando Digivolve ou deletando. Eu acho isso bem legal nele também. A Inherit dele, no fim do ataque, uma vez por turno, você consegue deletar um Digimon para dessuspender a stack. Eu já vou comentar disso um pouquinho mais pra frente. Eu gostei muito do Andromon, né? O Andromon, ele... Eu vou ser sincero com vocês. Ele tem um efeito gigante. Que counter, se ele tem counter, você joga outra carta que seja do mesmo nível dele. Como é que é? Você faz a DNA, daí você consegue jogar uma outra carta, daí você faz outra DNA. Gente, probabilisticamente falando, isso dá certo uma vez na vida e outra na morte. Sendo bem sincero com vocês, é uma jogada forte. Tem toda uma... Eu não vou perder tanto tempo explicando como funciona, mas tem uma jogadinha de você deixar os dois level 4... que fazem ele pelas cores, e daí quando um deles for tirado, o Capurimon, que é o Digitamar, permite fazer um Andromon, daí o Andromon faz a jogada ali que você revela top 3, aí se você comprar um Digimon que seja level 5, você joga o level 5, e aí você consegue dar um counter pra fazer do outro level 5 com o Andromon e construir ou Metal Garuru ou Wargrey, e nossa, que counter absurdo, o teu oponente vai assim perder muito recurso, vai perder a partida pra você, legal, show de bola, só que probabilisticamente falando é uma jogada que beirou impossível, sendo bem sincero. Se eu não me engano, eu terminei de explicar o Andromon. Eu gosto muito do Andromon pela Inherit dele. A Inherit dele é muito boa no arquétipo em si, que você consegue puxar ataques pra ele. E por mais que seja uma vez por turno, você pode ter mais de um Andromon na stack, e a partir daí você consegue puxar várias vezes o ataque para um Digimon grande seu. Isso pra mim que é a parte divertida. Agora nós temos o level 5, que é o que eu mais gosto. Metal Greymon, ele também vai ter Assembly para você jogar ele só por 5. Ele tem Decode para você conseguir ejetar um Digimon ali, que seja Agumon, Greymon ou Metal Empire. Mas o principal é deleta um Digimon de level 6, algo bem vermelho. E depois você vai escolher um Digimon do adversário e vai dar... No start da main phase, esse Digimon deve atacar. Isso é bem de preto, é um taunt, né? É um provocar que você tá dando. Porque é a mecânica para você fazer o Digimon Ace. O Makine Dramon Ace. Sendo bem sincero com vocês, para mim, Ace em 2026, rapaz, que coragem. Que coragem. Eu sempre achei o Makine Dramon anterior um pouco fraco, porque se você não montar essa stack corretamente, seja porque você foi pressionado, seja porque... e precisou montar de qualquer maneira a stack, ou seja, porque você não tinha a opção de colocar a stack da forma correta no Makine Dramon antigo ou Mugen Dramon em japonês, eu sou mais acostumado a falar Mugen Dramon. No Mugen Dramon antigo, um mero de Digivolve já resolvi, né? Aqui não. Aqui ele vai ser inafetado, a stack dele vai ser inafetado a Trash, incluindo o de Digivolve, que é uma forma de você tirar cartas da stack. Acho que eu falei trash, então me perdoe, eu já tô a 1h30 da madrugada gravando. O que acontece? Você fica inafetado a perder cartas da stack quando você monta ele. Então você dá taunt com Metal Grey, ele ataca, você Makine Dramon Ace. Efeito: você vai pegar 2 Digimons da Trash e colocar na stack dele. Quando você fizer isso, ele vai se tornar inafetado a efeitos que tirem stack, certo? Só que além de ser um play when Digivolving, ele também tem um efeito when attacking. Então, quando vocês construírem esse Makine Dramon, gente, tomem bastante cuidado para sempre estar atacando e sempre ter trash para puxar 2 cartas. 2 cartas não, são 2 Digimons level 5 ou menos, que tem as traits Makine, Cyborg, Metal Empire. Se você não conseguir cumprir com isso, esse Digimon vai ficar muito fácil de tirar, seja através de Digivolve ou qualquer outra mecânica que você pode estar usando, e aí você vai ter um overflow pro lado do adversário. Ele tem Reboot, ou seja,
quando você passa a vez pro adversário, ele desuspende na unsuspend phase do adversário. Por isso, tenta colocar talvez um Digimon com blocker pra ajudar, coloca uns Andromon pra puxar ataque. Eu só acho assim, que ele tem 12k de DP. Não é tanto. Certo? Não é tanto pros dias de hoje. Num Ace, gente, 12k não é muito não. Então, eu não entendo por que ele é Ace. O Calismon é não tão forte quanto ele, evidentemente. Mas o Calismon ele consegue entrar por uma mecânica similar sem ser Ace. Né? Isso. Ah, e eu esqueci de falar, eu não sei se eu esqueci de falar, que conforme eu falei, já quase 2 horas da madrugada, já tô começando a ficar zonzo até de sono. Ele dá Digivolve 3 em um Digimon do adversário, isso também é sempre importante. Crítica. Ele não tem proteção além dessa da stack. Ele tem Fragment. Fragment é assim. Se o teu Digimon for ser deletado, você tira 2 cartas da stack dele e ele não sai. Não é uma vez por turno. Defeito disso. Bounce funciona nele. Bounce pra segurança. Bounce pro deck. Bounce pra mão. Entende? Ou seja, não é tão difícil de tirar ele de campo, não. Talvez o seu baralho em específico não tenha forma eficiente de tirar ele do campo. Mas não é difícil tirar ele do campo, não. Bounce, tira ele do campo sem dificuldade. DP Drop, né? E essa é a minha crítica. Eu sou um jogador de Júpiter. Júpiter é meu main deck. Cara, é fácil tirar ele de Júpiter do campo. DP Drop. Você tem o Habakiri, que tá vendo muito jogo no metagame. Não é difícil. Né? Se dá menos 13 mil com o Habakiri, facilmente nele tira. O Fragmento não protege disso. E aí você vai ter um overflow ocorrendo, perdendo uma stack grande. Eu vou deixar o Metal Garuru e o War Grey, que são dessa trait, mas pra falar no outro. Tem aqui o High Andromon. On play, when Digivolve e when attack. Uma vez por turno, revela top 3 cartas. Você pode jogar um custo 7, que seja Máquina Cyborg ou Metal Empire das cartas sem pagar o custo. Todos os turnos, todos os seus Digimons vão ter Alliance Reboot. Eu não sei. Eu sinceramente não sei. Mas eu nunca vi força nesse Digimon. Salvo se você fizer uma DNA via o Digitamar e pegar o adversário de surpresa, revelar top 3, entrar um Digimon e não sei mais o que, e todos vão ter reboot, e pipipi, popopó. Mas eu não vejo ele como um Digimon tão forte. Por fim, Chaos Dramon. Um dos meus Digimons favoritos. Eu gosto de robôs. Né? Eu gosto de robôs. Tanto que no Digimon Time Strange eu tenho uma comp só Metal Empire. E é engraçado que são justamente os 3. Mugen, Hyandro e Chaos Dra. Mas não gostei tanto dele. Eu acho ele caro pra fazer. Eu acho difícil de fazer no DNA. Talvez fazer ele no DNA do War Grey com Metal Garuru seja mais fácil. Mas, sinceramente, eu não vi ele tão forte. Ele tem Piercing, que a característica de vermelho tá legal. Ele tem Segurança +1, que é legal. Ele tem Fragments, que aí eu caio na mesma crítica, que é uma proteção fraca para os dias atuais. Ele tem Engage para atacar quando o turno passa. Eu acho que a minha grande crítica ao Chaos Dramon é que talvez ele não tenha Rush. Talvez tenha uma mecânica para entregar Rush para ele e eu não saiba, eu não conheça de uma coleção mais antiga. Se vocês souberem, me avisem, por favor, né? Mas o fato dele fazendo um assembly de -8 para ser uma jogada de 7 para não ter Rush, cara, eu não gosto. Eu acho que o efeito on play, o Digivolve e o ataque dele é legal, né? Ele dá Digivolve 2 em algum Digimon, ou seja, um Digimon boss que o seu adversário tem, ele pode vir atirar dessa forma. E depois disso, colocando 2 Digimons level 5 ou menos, que sejam Máquina Cyborg ou Metal Empire da sua mão, ou Trash, como o Boron Digivolution Cards, você deleta 2 Digimons do adversário. E isso eu também acho legal, o controle de mesa que ele tem, o ataque e tudo. Eu acho assim, se eu não me engano, a única forma de você ganhar reboot em quem não tem é via High Andromon, sendo que o High Andromon tem que estar na board e não nas inherites. Eu acho que esse Digimon não ter o Rush
pra procar o engage, ou não ter um blocker com reboot, né? O blocker você consegue dar através de inedits facilmente, mas não ter um reboot também via inedit, sabe? Não tem. Eu acho que enfraquece muito ele. Eu acho ele, assim, um Digimon Boss bem sem sal pra 2026, o que é uma pena, porque eu gosto do Metal Empire. Eu vi um comentário extremamente inteligente sobre o Metal Empire. O Metal Empire é um deck que sempre teve potencial, mas só tem potencial, né? Ele nunca honra esse potencial. Que é uma pena, porque eu acho muito legal o arquétipo de máquinas e por aí vai. Encerrando.